Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar a respeito da decisão de pronúncia, que é uma das 4 possíveis decisões proferidas ao término da primeira fase do tribunal do júri. Bora lá então? Antes da gente começar a ver as especificidades da pronúncia, o que deve conter na decisão de pronúncia, que tipo de decisão é a decisão de pronúncia, a gente tem que traçar um conceito de pronúncia, que é a decisão de pronúncia e onde ela está prevista. A pronúncia está prevista lá no artigo 413 e parágrafos do Código de Processo Penal, que dizem o seguinte para a gente: o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Parágrafo 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Parágrafo 2º. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória. Parágrafo 3º. O juiz decidirá motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada, e tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 do Código de Processo Penal. A pronúncia, então, gente, ela nada mais é do que uma decisão que vai submeter o acusado a julgamento perante o tribunal do júri, perante o conselho de sentença, perante o plenário do tribunal do júri. A pronúncia, ela encerra um juízo de admissibilidade da acusação do crime doloso contra a vida. Ao pronunciar o acusado, o juiz sumariante está admitindo a tese acusatória até então e submetendo esse acusado ao julgamento perante o tribunal do júri. A decisão de pronúncia é a única dentre as 4 possíveis ao término da primeira fase do tribunal do júri que segue com o processo, que segue com aquele processo, mandando esse acusado, novamente, para julgamento perante o tribunal do júri. Então essa decisão aqui de pronúncia, ela também encerra a primeira fase do tribunal do júri, porém aqui o processo continua. E esse sujeito agora será submetido ao julgamento perante o conselho de sentença, ok? Então, a decisão de pronúncia, só lembrem, dentre as 4 possíveis lá ao término da primeira fase do tribunal do júri, é a única que vai seguir com o processo, ok? A decisão de pronúncia, gente, cuidado, não fala em sentença, porque ela não faz uma análise de mérito aqui. A decisão de pronúncia, ela é uma decisão interlocutória, mista e não terminativa. Interlocutória por quê? Primeira, não faz análise de mérito. Eu não posso dizer que é uma sentença de pronúncia. Não, aqui não há análise do mérito. O juiz sumariante não está condenando ou absolvendo o sujeito. Então a decisão de pronúncia, ela é uma decisão interlocutória. Além disso, é uma decisão mista. Por que mista? Porque ela encerra uma etapa do procedimento. Ela põe fim à primeira fase do delito, do rito do tribunal do júri e dá início à segunda etapa do procedimento do tribunal do júri. Então ela encerra a primeira fase do tribunal do júri e dá início à segunda fase. E ainda é uma decisão interlocutória, mista e não terminativa. Por quê? Porque ela não põe fim ao processo, mas ela só encerra uma etapa. Aqui, com a decisão de pronúncia, não vai ocorrer extinção desse processo sem o julgamento de mérito. Não, o processo ele vai continuar. Ela apenas encerra uma etapa do procedimento. Por isso que ela é uma decisão também não terminativa. Além disso, é importante lembrar que a decisão de pronúncia ela faz apenas coisa julgada formal. Ela não faz coisa julgada material, uma vez que ela não analisa o mérito da questão principal, ok?
Então, a decisão de pronúncia, lembre, interlocutória, mista, não terminativa e que só faz coisa julgada formal e que vai submeter esse acusado a julgamento perante o tribunal do júri, ok? Uma pergunta que sempre aparece aqui é, e no caso de dúvida? Se o juiz sumariante ele estiver em dúvida acerca da participação ou não daquele acusado naquele delito doloso contra a vida, ainda assim ele deve pronunciar ou no caso de dúvida prevalece o princípio do indúbio pro réu? E nesse caso deveria impronunciar ou absolver sumariamente esse acusado aqui. O que o juiz deve fazer no caso de dúvida? Cuidado, gente, com isso aqui, que ainda prevalece na doutrina, que na decisão de pronúncia vale o princípio do indúbio pro società. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que na dúvida o juiz sumariante deve pronunciar o acusado e deixar aí para o conselho de sentença decidir se houve autoria ou a participação, se de fato houve ou não o delito. Caberia então ao conselho de sentença decidir sobre isso aqui. Cuidado que a gente já tem decisões no STF em sentido contrário, falando que no caso de dúvida, esse sujeito ele deveria ser impronunciado. Se eu tiver dúvida, eu não posso pronunciar, mas ainda vem prevalecendo que vale o princípio do indúbio pro società. Na dúvida, deve pronunciar. Nesse sentido aqui, o professor Renato Brasileiro, ele fala que o artigo 413, ele diz pra gente o seguinte, que para pronunciar alguém, o juiz ele deve estar convencido, ele tem que ter um juízo de certeza de que o delito ocorreu, ou seja, acerca da materialidade. A primeira coisa para pronunciar alguém é que você tenha certeza que esse delito ocorreu, que de fato há materialidade nesse caso aqui. Então, em relação à materialidade, diz o professor Renato, que o juiz tem que ter certeza a respeito da materialidade. Porém, diz que em relação à autoria, bastam indícios suficientes. Basta eu ter uma certa dúvida, assim, um indício de que aquele sujeito participou daquele delito. Aqui não há necessidade de um juízo de certeza, mas de uma probabilidade de que esse acusado ele tenha participado do delito. Então, o professor Renato, a respeito desse artigo 413, a respeito desse tópico de dúvida, ele diz assim, olha, a dúvida recai sobre a participação ou não, mas você já tem que ter um indício, uma probabilidade que esse sujeito tenha participado do delito. Mas em relação à materialidade, o juiz sumariante precisa ter certeza, ok? Mas, assim, para provas objetivas, ainda prevalece a questão do indúbio pro società. Claro, a depender da prova que for fazer. Se for fazer defensoria pública, jamais vai marcar um negócio desse, de indúbio pro società. Sempre indúbio pro réu. Já numa prova discursiva, isso aqui ele pode ser melhor explorado, pode ser melhor trabalhado. E falar que no caso de dúvida, o sujeito ele não deve ser submetido a um julgamento perante o tribunal do júri, que deve prevalecer o indúbio pro réu, que ele só deve ser submetido ao julgamento se tiver certeza, ok? Mas fica aqui essa observação. Uma outra pergunta que sempre aparece é: posso usar elementos de informação colhidos lá em sede de inquérito policial para fundamentar uma decisão de pronúncia? Não usei nada que está no processo, eu quero usar só os elementos de informação lá no inquérito policial. Posso usar esses elementos? E cuidado, gente, com o que diz o artigo 155 do Código de Processo Penal. O artigo 155 do CPP diz que o juiz ele não pode fundamentar a sua decisão exclusivamente com base nos elementos de informação colhidos em sede de inquérito policial. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso sim fundamentar uma decisão com base em elementos de informação, desde que esses elementos de informação estejam amparados por provas que tenham sido produzidas perante o contraditório e ampla defesa já em sede judicial. Então, essa mesma ideia aqui vale para a decisão de pronúncia. Eu não posso fundamentar com base única e exclusivamente em elementos de informação
a minha decisão de pronúncia. Eu tenho que fundamentar a decisão de pronúncia com provas que tenham sido produzidas perante o contraditório e a ampla defesa, ok? Falando em fundamentação da pronúncia, como que funciona essa fundamentação da pronúncia aqui? O que o juiz pode colocar na pronúncia e o que o juiz não pode falar na pronúncia? Muito cuidado com essa questão, gente. A pronúncia, ela é uma decisão judicial e por esse motivo ela deve ser fundamentada. Não pode o juiz sumariante chegar lá ao término da primeira fase do tribunal do júri e falar assim: vou pronunciar esse sujeito, estou pronunciando esse sujeito. Não, isso não é uma possibilidade. Essa decisão ela vai ser absolutamente nula. A decisão de pronúncia ela precisa ser fundamentada conforme determina o artigo 93, inciso 9, lá da Constituição Federal, ok? Porém, nessa fundamentação aqui, e aqui que é o ponto principal, não podem haver excessos. O que são esses excessos aqui? O juiz ele não pode já pré-condenar esse sujeito aqui. Já não pode deixar claro que há uma intenção de condenação desse sujeito. Falar que esse sujeito, ele agiu de tal maneira que dificultou a defesa da vítima e por esse motivo. Não. Essa decisão aqui, ela não pode conter esses excessos ou a chamada eloquência acusatória. O que é eloquência acusatória? São os excessos. O juiz ele deve ser o mais breve possível, apontar a certeza da materialidade daquele delito, de que houve o delito, e apontar os indícios suficientes de autoria. Só, ele não pode ir além. E por que isso aqui? Porque os jurados, gente, eles vão ter acesso à decisão de pronúncia. E ao ler aquela decisão de pronúncia, se ela contiver excessos, contiver a chamada eloquência acusatória, ela pode facilmente influenciar os jurados na sua decisão. Então, por esse motivo, o juiz ele não pode se ceder para não exercer uma influência sobre o conselho de sentença. E isso está previsto lá no parágrafo 1º do artigo 413, que diz o seguinte: a fundamentação da pronúncia limitar-se-á a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Então o juiz ele já não pode pré-condenar esse sujeito aqui, para não exercer uma influência sobre o corpo de jurados. Tudo bem? E aqui, o artigo 792 e o artigo 478 só trazem isso que eu acabei de falar para vocês, que os jurados eles vão ter acesso a essa decisão de pronúncia e isso poderia gerar uma certa influência já na sua decisão, ok? Tranquilo quanto à fundamentação, né? Qual é o conteúdo da pronúncia? O que o juiz vai colocar ali na pronúncia? O que ele pode apontar na decisão da pronúncia? Além da fundamentação, que não pode conter excessos, o que ele vai colocar nessa decisão de pronúncia aqui? E novamente, quem traz a resposta pra gente é o parágrafo 1º do artigo 413, lá na sua parte final, que fala o seguinte: que deve o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Então, o que esse parágrafo 1º do artigo 413 está falando para a gente? Está falando para a gente que o conteúdo da decisão de pronúncia é a classificação jurídica do delito, a qualificação jurídica do delito. O juiz deve apontar em qual tipo penal está em curso esse acusado, que agora vai para julgamento perante o tribunal do júri. O tipo penal por extensão também, no caso de tentativa, por exemplo. O sujeito praticou uma tentativa de homicídio simples. Você vai colocar o 121 caput, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal. Tem que apontar essa extensão aqui. Ainda, lá na decisão de pronúncia, já deverá conter as causas de aumento e as qualificadoras. Ok? Então, esse é o conteúdo da decisão de pronúncia. Qualificação jurídica do delito, o tipo penal por extensão, as causas de aumento de pena e as qualificadoras. E aí vocês podem perguntar: Magda, mas e as causas de diminuição de pena?
O parágrafo 1º ele não fala nada sobre diminuição, ele falou sobre causa de aumento de pena. Mas as causas de diminuição, elas já não devem constar da decisão de pronúncia? E a resposta é não. O artigo 413 ele não menciona as causas de diminuição de pena, salvo a tentativa, que daí é o tipo penal por extensão. As demais causas de diminuição de pena não são mencionadas pelo artigo 413. Por esse motivo, a doutrina entende que na decisão de pronúncia não devem constar as causas de diminuição de pena. As causas de diminuição de pena serão levadas a plenário, serão debatidas em plenário e aí serão quesitadas aos jurados. E aí caberá ao juiz presidente decidir sobre essas questões. Mas elas não devem constar na decisão de pronúncia, ok? Magda, e outra coisa, e se tiver envolvimento de mais pessoas, como que funciona isso aqui? Se descobrir depois que houve envolvimento de mais pessoas, como que funciona essa questão? O artigo 417, gente, fala o seguinte: se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas que não tenham sido incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público por 15 dias, aplicável no que couber o artigo 80 deste Código. Então, se o juiz verificar, no momento dele proferir a sua decisão de pronúncia ou impronúncia, de repente verificar que houve a participação de mais pessoas naquele delito, ele vai encaminhar esses autos ao Ministério Público, para que o Ministério Público, se for o caso, faça a inclusão desse acusado aqui ou ofereça uma nova denúncia em um processo apartado, já que esse já está em fase de pronúncia ou até mesmo de impronúncia, como diz o artigo 417, oferece uma nova denúncia para que aquele sujeito ele seja devidamente processado nessa participação. Então, se o juiz, no momento da decisão, ele percebe que há indícios de participação de mais pessoas, ele encaminha os autos para o Ministério Público, para que ele adote as medidas cabíveis, ok? Quais são os efeitos da pronúncia? O que a decisão de pronúncia traz para o processo? Primeira coisa, vai submeter o acusado ao júri popular. Esse sujeito, ele será julgado perante o tribunal do júri, vai lá para júri popular para ser julgado perante o conselho de sentença, ok? Um segundo efeito da decisão de pronúncia é a limitação das teses acusatórias apresentadas aos jurados. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que se o sujeito ele foi pronunciado por homicídio simples, não pode, lá na hora da quisitação ou na hora dos debates orais, o promotor buscar a condenação por um homicídio qualificado. Não, a decisão de pronúncia, ela limita essa tese da acusação que será apresentada aos jurados. Então não vai poder chegar lá em plenário e o promotor querer buscar a condenação por um homicídio qualificado, por exemplo, ok? Então, a limitação aqui. O princípio da correlação. Acusação, sentença. Aqui está sendo quase que uma nova acusação a ser levada para os jurados. Eu estou delimitando o que vai ser quesitado aos jurados, ok? Mas um terceiro efeito ainda da decisão de pronúncia é a preclusão das nulidades relativas que não tenham sido arguidas até esse momento. Proferida a decisão de pronúncia, se depois dessa decisão de pronúncia a pessoa falar, uma das partes falar, mas ocorreu uma nulidade lá no início do processo, e essa nulidade for relativa, desculpa, precluiu o prazo para fazer a alegação dessa nulidade. Então, com a decisão de pronúncia, há a preclusão das nulidades relativas. Além disso, a decisão de pronúncia ela interrompe a prescrição, conforme determina lá o artigo 117, inciso 2 do Código Penal, que diz que o curso da prescrição interrompe-se pela pronúncia. E é bastante importante ainda a gente ver o teor da súmula 191 do STJ, que diz que a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime. Então, se, por exemplo, chegar lá no final da segunda fase do tribunal do júri e o conselho de sentença desclassificar o delito, a decisão de pronúncia, ela ainda continua funcionando como um marco interruptivo da prescrição, ok? Ainda sobre decisão de pronúncia, a gente precisa falar sobre a questão da alteração da classificação do crime, que pode acontecer. Pode acontecer no momento de pronunciar o acusado, o juiz verificar que o promotor se equivocou na classificação jurídica do delito,
ou verificar que de repente houve uma mudança dos fatos inicialmente apresentados. E aí, como que funciona essa situação aqui? Primeira delas, vamos ver a questão da emendatio libelli, que a gente já estudou junto, só vocês procurarem a aula aqui do lado, nunca sei qual lado que é, mas tem a aula de emendatio libelli para facilitar essa visualização aqui para vocês. O artigo 418 diz o seguinte: o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. Pode acontecer do Ministério Público ter narrado, lá na inicial acusatória, a ocorrência de um homicídio qualificado. E aí, na classificação jurídica do delito, ter colocado 121 caput, homicídio simples. Chega na hora da decisão de pronúncia, o juiz ele pode alterar essa classificação jurídica aqui e colocar o artigo 121, parágrafo 2º e o inciso correto ali a respeito da qualificadora. Ok? Então, o juiz sumariante ele pode promover a emendatio libelli e alterar a classificação do delito. Mas ainda existe a possibilidade de ocorrência da mutatio libelli, que também tem aula, aqui ou aqui. Aqui do lado vai ter essa aula a respeito de mutatio libelli para vocês. O que acontece aqui na mutatio libelli? Sobre a mutatio libelli a gente tem que ler os artigos 421 e o 411, parágrafo 3º. 421, vai falar: preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do tribunal do júri. Parágrafo 1º, ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao MP. 411, parágrafo 3º, encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, disposto no artigo 384 deste código, que é o artigo que trata da mutatio libelli. Então aqui a gente tem duas situações. Antes do juiz pronunciar o acusado, pode acontecer de mudar aquele contexto que inicialmente tinha sido apresentado. Novos fatos surgirem e alterarem o delito inicialmente apresentado pelo Ministério Público. Nesse caso, antes de pronunciar, o juiz abre vista para o MP, para que ele, se for o caso, adita essa denúncia aqui, ofereça o aditamento, promova a mutatio libelli. Mas uma segunda situação que pode acontecer é o juiz já ter pronunciado esse sujeito e depois da decisão de pronúncia e ainda antes do julgamento perante o plenário, acontecer de um fato superveniente modificar aquele delito inicialmente apresentado lá na peça acusatória. E aí o que acontece nesse caso? Vamos supor o seguinte, que o Ministério Público denunciou determinado sujeito pela prática de um homicídio simples tentado. A morte não chegou a se consumar. O sujeito foi pronunciado pelo homicídio tentado, só que antes de ir para o julgamento perante o tribunal do júri, o sujeito que foi a vítima vem a falecer em razão dos ferimentos que teve nessa situação aqui. Então, antes dele ser mandado para julgamento perante o tribunal do júri, o juiz vai devolver os autos para a MP para que ele inclua essa situação aqui. Inclua agora a morte e peça a pronúncia dele não mais pelo homicídio tentado, mas sim pelo homicídio consumado. Ok? Então, a gente tem essas duas situações aqui que podem vir a acontecer de modificar a classificação jurídica do delito. Tranquilo? Sobre a intimação da pronúncia, como que funciona a intimação da pronúncia aqui? A intimação está prevista lá no artigo 420 do CPP, que fala o seguinte: a intimação da decisão de pronúncia será feita, pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao MP. 2, ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do MP na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 370 desse código. Parágrafo único, será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. Nesse inciso 2 aqui, gente, a intimação será feita por publicação no órgão oficial. Então, ao advogado constituído, ao querelante, ao advogado querelante ainda, ao advogado do assistente de acusação, eles serão intimados mediante publicação no órgão oficial. A atenção que eu peço para vocês é em relação ao parágrafo único,
que permite a intimação por edital do acusado solto, caso ele não tenha sido encontrado, permite a intimação por edital desse acusado solto. Por que eu peço atenção aqui? Porque aqui pouco importa se o delito é afiançável ou inafiançável. Antes da reforma do Código, o Código vedava a intimação por edital do acusado solto que estivesse sendo processado por um delito inafiançável. E aí o processo ficava suspenso, mas não a prescrição. E aí poderia ocorrer um caso de prescrição. Agora, não. Agora, o acusado solto ele pode ser intimado por edital por que importa se o delito é afiançável ou inafiançável. Então, muita atenção que o acusado solto, se não encontrado, poderá ser intimado por edital. Ok? Para quase fechar essa nossa decisão de pronúncia, aqui nessa aula sobre pronúncia, a gente precisa falar sobre a prisão do réu solto diante de uma decisão de pronúncia. Mas, Magda, o artigo está tudo riscado. Sim. A gente vai ver como que era antes da reforma e como que ficou agora essa questão aqui da prisão do réu solto diante de uma decisão de pronúncia, ok? O artigo 408 antes falava o seguinte, que se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á dando os motivos de seu convencimento. Então a pronúncia estava prevista lá no artigo 408. Parágrafo 1º, na sentença, aqui tecnicamente errado falar sentença de pronúncia, mas tudo bem. Na sentença de pronúncia, o juiz declarará o dispositivo legal em cuja sanção julgar em curso o réu, recomendá-lo-á na prisão em que se achar ou expedirá as ordens necessárias para a sua captura. Então aqui, diante da pronúncia, veja que o parágrafo 1º falava assim que o juiz ia mandar expedir o mandado de prisão para prender esse sujeito aqui, caso ele estivesse solto. Então, diante de uma decisão de pronúncia, o sujeito ele ficaria preso. Hoje o parágrafo 3º do artigo 413 diz o seguinte, que o juiz decidirá motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada, e tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, que são aquelas previstas lá no título 9 do livro 1 do Código de Processo Penal. Então hoje, não é porque eu estou diante de uma decisão de pronúncia que automaticamente esse sujeito ele será preso. Não. O juiz ele vai decidir motivadamente se é o caso, de repente, de uma prisão preventiva ou de uma medida cautelar diversa da prisão. Mas o juiz vai ter que fundamentar essa decisão. Não basta simplesmente dizer o sujeito foi pronunciado. Não. O juiz precisa motivar por que está determinando a prisão desse sujeito ou por que está impondo uma medida cautelar diversa da prisão, ok? Então hoje a decisão de pronúncia por si só não impõe mais a prisão do sujeito. O juiz ele deverá motivar essa decisão, ok? Ainda, pronúncia e liberdade provisória mediante fiança. Parágrafo 2º lá do 413 diz que se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para concessão ou manutenção da liberdade provisória. Então, o juiz, ao pronunciar, de repente pode arbitrar a fiança para manter essa liberdade provisória aqui, ou para conceder a liberdade provisória ao sujeito, ok? E para a gente fechar, só falta a gente ver qual que é o recurso cabível contra a decisão de pronúncia. E aqui, gente, antes da gente fazer aqui, ver qual que é o recurso cabível, eu dou uma dica para vocês. A gente tem 4 decisões ao término da primeira fase do tribunal do júri, correto? Pronúncia, desclassificação, impronúncia e absolvição sumária, correto? Para vocês nunca mais esquecerem isso aqui. Eu aprendi com o professor Flávio Martins e nunca mais esqueci e passo adiante isso aqui, porque é um jeito fácil de você lembrar quais são os recursos de cada tipo de decisão. Então, 4 decisões. 2 começam com consoante, 2 começam com vogal. Se a decisão ela começar com consoante, o recurso também vai começar com consoante. Recurso em sentido estrito. Essa com R, a consoante. Se a decisão ela começar com vogal, o recurso também começa com vogal. E será a apelação.
Então, o recurso contra a decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito, previsto lá no artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Lembrem dessa regrinha aqui, vogal, consoante, que vocês não esquecem nunca mais quais são os recursos das 4 decisões lá ao término da primeira fase do Tribunal do Júri. Ok, pessoal? Então, sobre a decisão de pronúncia, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada e bons estudos!